ao Senhor todos os povos, louvem ao Senhor todos os povos, louvem ao Senhor todos os povos, louvem ao Senhor todos os povos. Grande é a sua fidelidade e a misericórdia do Senhor. Louvem ao Senhor todos os povos, louvem ao Senhor todos os povos, louvem ao Senhor todos os povos, louvem ao Senhor todos os povos. Grande é a sua fidelidade e a misericórdia do Senhor dura para sempre, dura para sempre, dura para sempre, dura para sempre. Aleluia, 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 aleluia. No esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e eu o livrarei e o glorificarei, porque a mim se apegou com amor. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Começa agora o programa Conectados com Deus.
Boa noite, estamos aqui em mais um programa Conectados com Deus, né? Para a sua edificação e para você poder realmente se aproximar cada vez mais de Deus. Então a gente traz aí alguns quadros muito interessantes, com entrevistas, e também a gente fala muita coisa boa aí sobre também o que você precisa acessar, né? Para você estar cada vez mais próximo de Deus. Então por isso aí, nosso grande propósito de você se conectar com Deus. E a gente está aqui também hoje com a participação do Arthur aí. Eu pedi para o Arthur dar uma saudação também para os ouvintes. Oi, boa noite, irmão. Boa noite a todos os ouvintes que estão conectados com a gente nesse programa. Sejam muito bem-vindos e aproveitem. Então é isso, a gente vai agora também estar aí passando um pouquinho sobre a editora Ventusul para vocês lembrarem, né, que é um canal de edificação muito importante que tem materiais aí por temas, né, e a gente vai estar falando sobre um livro e logo depois aí desses comerciais, né, a gente vai estar falando de um quadro bem interessante com a participação de uma pessoa aqui próxima, né, de São José dos Pinhais, aqui da cidade vizinha em Curitiba, trazendo aí sua experiência muito interessante. Então fique conosco, fique ligado e a gente já volta aqui no bate-papo com vocês. A editora Vento levando vida para você. Para o Criador, o casamento natural é um reflexo do casamento espiritual. Portanto, o homem, a mulher e os filhos são uma esposa em modelação. Todos estão em um processo de transformação para viver a unidade de Deus e juntos constituírem uma família feliz. Descubra o que Deus espera de você como marido, esposa ou filho. Adquira agora mesmo Esposa em Modelação, livro impresso ou e-book. Acesse editoraventosul.com.br. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Todo mundo na fazenda, os bichinhos, os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. Um sonho, um projeto e mãos à obra! Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 479-8811-9046 ou 47-3522-2172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem.
Conheça Microderme. Elimina de 70% a 100% das estrias. Microderme. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Em Campinas, São Paulo e região. Não é mentira nem ilusão. Toda estria tem solução. Kátia Tavares, Microderme na mão. Fone 19 98210 0096. Triuno Manutenção, Conservação e Jardinagem. Trabalhamos com roçada em terrenos planos e taludes, poda e corte de árvores, capina mecanizada e manutenção de canteiros, revitalização ornamental em praças, parques e áreas de lazer. Temos uma equipe treinada especializada para trabalhos em altura, conforme NR35 e demais normas de trabalho. Atendimento em Brusque, Santa Catarina e região. Fone 47 99741 3266. Triuno, zelar e cuidar do seu patrimônio é a nossa lei. Boa noite, irmãos. Aqui é o Leonardo da Igreja de São José dos Pinhais. Hoje a gente vai estar falando, a gente tá no Conectados com Deus, da Rádio e TV Menorá. Tô aqui com o irmão Carlos, que a gente vai falar sobre o quadro, falar sobre algum testemunho de vivência sobre milagres ou curas. Se você puder estar contando um daí. Então tá. Logo que antes de conhecer o Senhor, né, e de entrar para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu não conhecia ainda a palavra do Senhor e nem buscava o Senhor. Eu tive um problema, começou em 1999, uma erisipele, uma úlcera varicosa, uma trombose venosa profunda, e foi um trabalhar até 2016, foi quando chegou na fase do tratamento, e o médico disse que eu teria que amputar a perna direita, né, do joelho para baixo. E daí, a partir daquele dia, eu não fui mais. Eu me tratava com ele desde 99. Daí eu não fui mais no tratamento com ele. E conheci, através desse... Como é que eu vou te explicar, assim, dessa... Foi um problema muito grave, né, uma amputação, né, do membro da pessoa, né? Aí eu desisti de fazer o tratamento e fui para casa, onde fiquei muito doente, fiquei uns 9 meses acamado. Foi aonde, durante esse espaço de 9 meses, foi onde eu conheci mesmo o Senhor Jesus Cristo, né? Me foi levada a palavra através de um irmão da igreja, e eu comecei a ouvir os louvores, e comecei daí a estudar a palavra, a conhecer o Senhor, e através desse estudo, disso aí, eu comecei a participar da igreja, buscar mais profundamente o Senhor, e comecei a entender que através da fé existia a cura, porque eu não era crente, não conhecia a palavra do Senhor, né? E através dos irmãos eu fui conhecendo, e a minha fé foi crescendo. Então, muitas vezes está se passando coisas na vida da gente, e a gente não sabe o porquê, nem de onde vem e por que a gente está naquela situação, né? Hoje eu já posso dizer assim que eu recebi a cura, não tive essa amputação, tive uma cura, estou caminhando, estou calçando, andando, graças ao Senhor Deus, né? Que eu considero um milagre, e o meu médico que me tratou de 1999 até 2018, ele também considerou um milagre, porque ele viu, né, como ficou. O resultado foi mesmo um milagre. Até hoje ele me fala essas coisas. E assim eu digo, né, porque muito, sem saber o que está se passando, nós não vamos ter como nos curar, porque nós não vamos tomar o medicamento necessário que vai atingir e curar aquela doença, né? Hoje eu digo, devemos ir no médico, porque o Senhor, ele opera através das mãos do médico. Ele nos trata através do médico, da enfermagem, né? Mas tem uma coisa além ainda. Se nós tiver fé, hoje eu digo, né? Nós temos que ter a fé e esperança no Criador, que Ele vai nos trazer a cura, porque diz na palavra que nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Se nós buscar Ele e aprender os caminhos do Senhor. A fé é uma coisa muito importante para a gente que está na igreja, né? Porque ela que vai mover as coisas, vai deixar a gente com mais intimidade com Deus nas horas que a gente mais precisa, né? Eu acho que é a principal coisa que a gente precisa ter na igreja. E também, se você puder falar, quais foram os desafios que você enfrentou antes dessa experiência e da intervenção de Deus na sua vida?
Teve Antes, algum. antes de eu conhecer o Senhor, né? Eu não. Como é que se diz, né? Que Jó conhecia só de ouvir falar, né? Mas ele já era um homem criado na palavra, né? Ele era obediente a Deus, mas ele não tinha a realidade de conhecer o Senhor profundamente. E eu não fui criado na igreja, assim, nas palavras do Senhor, né? Mas tudo é no tempo dele, né? Se ele me deixou no mundo até conhecer ele, porque ele quis me mostrar certas coisas do mundo para que hoje eu possa dar o testemunho para a pessoa, né? Revelar aquilo que tem lá no mundo que muita gente não conhece, né? Porque quando eu cheguei ali, a palavra para mim era uma coisa assim que eu não entendia nada, não sabia nada. Eu ouvia falar em Deus, mas eu não sabia que Deus operava milagres, que Ele nos dava paz, e aquela paz do mundo é uma paz falsa, né? O amor do mundo, ele é falso, né? Porque o amor fraternal é o amor de Cristo, esse é o amor verdadeiro, sincero e puro. Daí eu fui conhecendo essas coisas, porque eu só conhecia as coisas do mundo, me alimentava dos manjares do mundo, vivia no mundo, trabalhava para o mundo, nunca buscava o Senhor. Quando falava no Senhor, era aquele, bom dia, Deus abençoe, mas assim, era de praxe aquilo, tipo modo. Hoje não, hoje já é mais profundo. Um Deus abençoe, eu sei que o Senhor vai estar abençoando aquela pessoa, né? E que, no mesmo tempo, eu estou recebendo a bênção também, mas não faço por troca, né? A gente faz por amor ao próximo. O Senhor sempre quer levar o melhor dele e as coisas verdadeiras dele. Aí é a diferença de estar no mundo e estar buscando e conhecendo o Senhor a cada dia, conhecendo mais o Senhor. É importante isso que você falou, porque a gente pode até contestar Deus assim, por que isso está acontecendo na minha vida? Mas tudo, Deus sempre tem algum propósito para nos abençoar cada vez mais. Porque, por exemplo, se o seu irmão não tivesse acontecido isso, você não teria conhecido a Deus, não teria se aprofundado mais, porque teve que ser uma experiência forte para o Senhor, para conhecer o Senhor mais e ter mais intimidade já. E também, se você puder falar de, tipo, de qual maneira você acha que o seu testemunho ele influencia outras pessoas a se aproximar de Deus ou fortalecer na fé? De maneira, Isso. uma palavra assim que diz, né, do 2 Coríntios, ali, não lembro o capítulo agora, mas o espinho na carne de Paulo, né? O Paulo pediu e orou para o Senhor 3 vezes, né? Para o Senhor retirasse aquele espinho dele. Esse espinho, ele era um mensageiro de Satanás. Então, quando nós estamos no mundo, se nós orar para o Senhor, nós queremos aquela cura, aquele milagre na hora. E ele orou 3 vezes, e o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. E nós, no momento que nós comecemos a conhecer o Senhor, buscar a palavra, nós vamos conhecer a graça do Senhor. Quando o Senhor diz que a graça dele nos basta. Porque eu posso orar para ele, mas eu tenho que saber orar. Se eu for pedir para ele, ele já me deu tudo. Eu vou querer estar lembrando ele de coisas que ele já me deu na graça dele. E a graça dele vai ser eterna, então nós temos que agradecer ele por essa graça. Ele nos promete a vida eterna. Mesmo nós sendo pecador, né? Mas todos os dias nós devemos confessar os nossos pecados para ficar limpo e puro com o Senhor. Porque enquanto nós estivermos na carne, que nós temos carne, né? A gente vai ser pecador. Mas ele nos perdoa porque ele conhece as nossas fraquezas. E a fraqueza, o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Só que ele não gosta que nós sejamos desobedientes. Nós temos que ter uma obediência ao Senhor, né? Nas orações, nos compromissos com ele, para poder receber a graça dele. Amém. É importante, né, isso de toda noite orar, né, sempre pedindo perdão para Deus, todas as contas aconteceram, e também liberar o perdão, porque senão acaba gerando uma amargura. Também a amargura é uma coisa que prende bastante a gente para evoluir na fé. Então, quanto mais tempo a gente tiver demorando para pedir perdão para Deus,
ou para liberar perdão por alguma coisa, mais tempo a gente vai ser quebrantado por Deus e vão ter que vir novas provações para continuar quebrando a gente até a gente ficar em uma situação que a gente tem intimidade de volta com Deus, porque isso acaba influenciando muito na nossa vida na igreja. E também, para outra pergunta, quais lições você aprendeu através dessa experiência, né? Que difícil de se transformar em um testemunho. As lições que eu aprendi? Isso. Difícil para se transformar num testemunho? É. Às vezes, às vezes não, né? O Senhor quer que nós seja sincero e puro e verdadeiro, né? Que nós seja a expressão dele. Então, por mais difícil que seja, que nós devemos dar um testemunho verdadeiro. Tudo que já se passou com nós e do que está se passando. E cada dia a transformação vem chegando na nossa vida. Cada dia nós estamos conhecendo mais o Senhor e essa luz vai aumentando, né? E a gente busca na palavra e busca representar o Senhor através da luz no mundo. E o mundo hoje, cada dia, ele está ficando mais em treva, ele está mais escurecido, o mundo. E nós, como estamos buscando a palavra, nós temos que estar aumentando a nossa luz, porque aonde nós passar, nós não podemos mais existir treva onde a gente andar. Nós que temos que carregar essa luz por onde quer que nós andemos. Não existe a treva onde nós passamos. Né? A gente tem que sempre ser testemunhas de Cristo, né? Tipo, todo lugar que a gente passe, só da pessoa ouvir a gente falar, ele já tem que pensar, acho que as pessoas é de Deus, conhece. Porque isso é muito importante, já que Deus se entregou por nós. Acho que o mínimo é ser a gente tem que falar da palavra toda vez que tiver a oportunidade, né? E também, a última pergunta para finalizar, qual conselho você daria para aqueles que têm os testemunhos, só que eles têm a vergonha de compartilhar na igreja? Bom, talvez assim, tudo é no tempo do Senhor, né? Mas nós temos que lutar porque tem uma guerra espiritual dentro de nós, né? E ela não quer que nós expresse Cristo, né? Então, nós temos que começar a procurar um auxílio também, né? Na palavra, com os irmãos, né? Para poder liberar, né? Se libertar dessa luta espiritual que existe. A gente, na medida que vai buscando a palavra, a gente vai conhecendo, né? Para conseguir essa libertação. Para poder chegar e falar, dar um testemunho. E não faz parte do Senhor, né? Vergonha, capulamento, as coisas do mundo. Nós temos que ser puros e sinceros com Cristo. E a gente tem que sempre pensar que nós somos todos irmãos em Cristo, né? E o nosso testemunho, provavelmente Deus chamou a gente para abençoar outra pessoa que, tipo, a pessoa tava pensando assim, será que eu faço isso ou não? E o testemunho que você vai dar vai, tipo, ter certeza para a pessoa se aquilo é de Deus ou não. Isso é sempre importante para não ficar negando assim, se eu ouvir uma voz assim, acho que eu devia compartilhar isso, não ficar guardando para si e compartilhar com os outros. Amém, então. Se o irmão quiser dar um encerramento aí, para abençoar os outros. E assim que Deus traga bênçãos de paz, né? Para todos os irmãos que estão assistindo, porque vão assistir, né? Que Ele derrame suas bênçãos, porque nós estamos todos precisando de bênçãos do Senhor. E que todos se sintam fortalecidos no Senhor. É só buscar Ele e a gente vai achar, enquanto Ele ainda está próximo. Amém. Chegar um tempo que vai ser tarde para encontrar o Senhor. Amém, em nome de Jesus. Verdade. Muito obrigado pela sua participação, irmão. Deus abençoe a todos e uma ótima boa noite. Amém. É isso aí, a gente então ouviu aí, né, o quadro Beba da Fonte, né, com a participação do Carlos aí, de Curitiba. Ele falou bastante, né, sobre cura, testemunho, né? Vou passar aqui para o Arthur também comentar um pouquinho o que ele gostaria de complementar, né, para enfatizar aí para você que está nos ouvindo. Então, para mim ficou bem importante que o Carlos, irmão Carlos, ele falou que ele só se libertou quando ele teve fé. Ele falou que a fé dele foi crescendo ao longo do tempo, ele foi praticando, buscando mais a palavra, cada vez mais, foi buscando auxílio dos irmãos, foi se fortalecendo. E
também foi aumentando a intimidade dele com Deus e assim Deus ajudou ele a se libertar da trombose, que ele falou que foi um milagre. E a gente só vai receber a graça de Deus quando a gente realmente tiver uma fé de verdade. Quando a gente se fortalecer no espírito, ser obediente. Ele falou que também, ele falou que Deus não gosta de desobediência. Ele falou que Deus só vai dar graça pra gente, abençoar a gente, fluir a nossa vida e fazer as coisas que a gente quer quando a gente tiver ser obediente a Ele. E é isso, foi o que mais ficou importante pra mim. Beleza, Arthur, muito obrigado, bem interessante aí aquilo que você trouxe, né? Os principais pontos que chamaram a atenção. A gente vai para um breve intervalo comercial, depois também vou comentar um pouquinho ali sobre aquilo que o Carlos trouxe, né? E, enfim, fique ligado, fique atento, que aí a gente tem um quadro bem interessante depois dos intervalos ali do nosso comentário, ainda sobre louvor, né? Sobre a música ali, que é usada ali para louvar a Deus, para ter comunhão com Deus também através da música. Bem interessante, fique atento. Então, assim que terminar ali os comerciais aí, né, a gente já vai conseguir aí dar sequência e fazer um bate-papo aí sobre os assuntos trazidos. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-78-2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade. Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Macoatins, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça, a Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 3035 7435. Lupinheiro Unhas e Depilação, manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel, depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304, em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Supermercado Selba, o super do Hans, onde você compra mais e paga menos todos os dias. Para compras do dia a dia ou o rancho do mês. Frutas, legumes, pão quentinho todos os dias e a melhor carne para o seu churrasco. Na Feliz, com 2 lojas nos bairros Vila Rica e Matiel. Supermercado Selba, o super da Feliz Cidade. Então é isso, pessoal. A gente tá aqui, né? Agora há pouco aí teve o quadro do Carlos, né? Que o Carlos conversou conosco sobre o Beba da Fonte, né? Ele de fato conseguiu, né, ter essa expressão aí de fé, né? De cura, por conta de ele estar se alimentando da palavra de Deus, né? Então, como ele disse antes, né, até o Leonardo que estava participando, entrevistando ele, né, comentou que antes disso
o Carlos não conhecia muito a Deus, não tinha assim esse contato, e aí ele começou a buscar a Deus, né, por conta dessa enfermidade que aconteceu com ele ali, né, e ele realmente teve um contato maior com Deus, começou a orar, pedir com fé para Deus, mesmo que ele estava ali tratando com o médico, né, ele reforçou a importância da gente ter fé, né, da gente realmente saber que é Deus que realmente vai fazer ali no final das contas, que até o médico reconheceu que aquilo foi um milagre, né, mesmo com todos os tratamentos, o médico entendia que era só para amenizar, mas que ele não ia realmente voltar a ter toda a condição normal, né, de caminhar e fazer tudo aquilo, mesmo com aquela trombose que ele teve, né. Então aí, a partir daí ele começou a buscar mais a Deus, né, é o que eu entendi, começou a ler mais ali os materiais da Editora Mitsu, ler mais a Bíblia, né, ter mais contato com a igreja, e a partir disso ele foi se fortalecendo, né? E aí o Leonardo trouxe para ele também essa questão de como daí testemunhar isso, né? E não ter vergonha de falar para os outros. Ele até comentou, né? Que isso aí é uma questão que tem que ser no tempo de Deus, e Deus vai então usando, né, esses milagres, e vai usando essa busca intensa para que também isso irradie para outras pessoas, né? E acabe incentivando outras pessoas a ter essa comunhão com Deus mais íntima, né? Então é muito interessante, né, o que a gente conseguiu aí absorver daquilo que o Carlos trouxe, né, que trouxe para nós aí, né, e o Leonardo também trouxe as perguntas aí para ele. Então foi muito importante aí a gente absorver, né, essas informações todas trazidas para nos edificar. A gente vai aí para um último bloco de comercial, né, e daí a gente vai trazer um quadro aí de louvor, né, que vai ter na sequência já do comercial, né? Já vamos soltar aqui então este quadro que é de louvor, que vai estar com a participação da Patrícia, que é lá de Maringá. Então, né, a gente tem aí esse convívio com várias pessoas de várias cidades diferentes para trazer aí, né, as experiências de vida que tem, para que você que está nos ouvindo tenha uma comunhão mais íntima com Deus, tenha essa ver, né, outras pessoas, não só de falar, mas também na prática, aquilo que eles têm de experiência prática com Deus, né? Então é isso, fique conosco aí, fique atento, não saia daqui, para que você aproveite depois do intervalo essa outra participação que teremos. Olá, eu sou a Mari da Colchões Bem Conforto. Para você que busca produtos personalizados, diferenciados e com altíssima qualidade e muito conforto, tudo isso você encontra aqui na nossa loja. Travesseiro cervical, colchões com densidade diferente para o ombro e quadril, auxiliando no alinhamento da coluna e alívio das dores. Colchões Bem Conforto. O tratamento começa pela prevenção. A marca de sua empresa é sua propriedade e agrega valor ao seu negócio. Você já protegeu sua marca? Faça uma consulta conosco e descubra que produtos, serviços e ideias são propriedade intelectual e devem ser protegidos. VB Marcas e Patentes, 20 anos de experiência. WhatsApp 54981-483-827 ou www.vbmarcasepatentes.com.br. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 26 88. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Restaurante da Janete. Almoço de terça a domingo, finais de semana, parrilha com acompanhamentos. A partir das 15 horas, mesa de chá e bolos, com ampla área externa, espaço kids, pet, mesa de jogos e muito mais. Avenida 4 de Maio, 3260, em Glorinha, Rio Grande do Sul. Acesso pelo quilômetro 53, na Freeway. Fone 519-9148-5160. Siga nas redes sociais. Restaurante da Janete, porque cozinhar é uma forma de amar. Procurando qualidade, ótimo atendimento e o melhor preço? O Mercado de Açougue BM é o endereço certo. Carne fresquinha, pão quentinho e tudo o que você precisa para fazer seu rancho. E ainda, com entrega grátis. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe as promoções. Fone 54991194543. Rua Portugal, número 234, bairro Eugênio Ferreira, em Canela. Mercado de Açougue BM, sua melhor escolha. Mercado BM.
Paula da Silveira, revisora e corretora textual. Serviço personalizado de acordo com a sua necessidade. Revisão ortográfica e gramatical, reescrita de trechos para eliminar plágio, acompanhamento do começo ao fim do seu TCC, revisão de traduções, livros e materiais produzidos por editoras, revistas e jornais. WhatsApp 49984055831. Ana Paula da Silveira, confiança, eficácia e credibilidade. Boa noite a todos os ouvintes aí do programa Conectados com Deus. Hoje estamos aqui iniciando e inaugurando, né, o quadro Celebrar o Meu Louvor. E a gente vai começar aqui, né, esse quadro com a Paty, né, de Maringá. Então, dá o teu oi pro pessoal e que a gente vai começar aqui a fazer algumas perguntinhas e contar, né, como que foi a experiência da Patrícia com a questão do louvor, né, na igreja, com relação aos irmãos, experiências, né, que ela teve e tudo mais. Então, pode dar o teu oi pro pessoal. Oi, pessoal. Deus abençoe a todos. Que a gente possa ter uma conversa bem edificante aí, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Então, Paty, eu quero te perguntar, né, qual que é essa questão do louvor, assim, o que ele significa mais para você no sentido da tua vida, no sentido de se expressar, né? Como que ele se expressa, né, na sua vida? E qual que é se tivesse algum significado em específico, qual que é esse significado, né, que o louvor tem na sua vida atualmente e como que ele foi se desenvolvendo, né? Se puder contar um pouquinho aqui pra gente. Isso aí. Eu, muito pequena, assim, eu comecei a gostar de música, né? Na época era música, não era louvor, porque meus pais não eram cristãos, então a gente sempre teve muito contato em casa com músicas de vários tipos. E eu sempre gostei muito, desde muito pequena, né? E fingia que estava cantando no microfone na frente do espelho, né? E aí comecei a aprender a tocar violão, e nesse violão, a minha professora de violão e a família dela eram cristãs, né? Toda a família era cristã. E foi aí que a gente, né, que eu tive um pouquinho mais de contato com louvor. Eu comecei a ter contato com louvor, né, com música dedicada a Deus, com música que eu podia falar com Deus através da música, ou podia ouvir a Deus através das palavras, né, de alguma música. E isso foi bem legal, porque eu tinha 7 anos de idade, né, então foi bem cedinho mesmo. E aí, logo através dessa família, todos nós nos convertemos. E aí eu descobri por que eu gostava tanto de música, né? Não era por conta da música, mas é porque Deus tem um chamado, né? Sim. E hoje, para mim o louvor, assim, é algo bem especial, porque quando o meu espírito e a minha alma se conectam com o Senhor, né? Porque a música, ela fala muito da nossa alma, né? Ela toca a nossa alma, a melodia, os instrumentos, né? E a letra toca o nosso espírito. Então é quando faz aquela junção mesmo, né? Por isso que a música é tão importante na casa de Deus, e é muito importante também a gente vigiar essa questão da música fora da igreja, né? Sim. Porque isso influencia o ser humano, né? Todas as pessoas de forma total, né? Então, eu acho que é isso. Para mim todas as vezes que eu preciso me conectar com Deus de uma forma um pouco mais profunda, sempre tem um louvor, né? Amém. Sempre tem que estar vigiando, né, como a palavra diz, tomando cuidado, né, com o que a gente sempre escuta, porque, né, já tá aí. Então, são dessas coisas que a gente gosta, né, e que acha que é legal, que é bom para nossa alma, que a gente se perde, né? Então, sempre tá tomando esse cuidado. E, Paty, como que o louvor, assim, ele pode impactar a nossa relação direta com Deus, né? E nossa vida espiritual, né? Como que o louvor, ele auxilia nessa conexão, né, com Deus e a nossa vida espiritual, né? Se puder contar um pouquinho pra gente. Legal. O louvor, ele é muito importante porque ele precisa ser a palavra de Deus cantada, né? Pode ser uma oração minha feita para Deus também,
né? Como Davi fazia, né? Nos Salmos, né? Mas eu vejo que hoje a gente precisa muito mais de Deus falando conosco, né? Porque nós falando com o Senhor já é uma coisa, a gente sempre ora, pede as coisas, né? E a música, né? O louvor, ele é Deus falando conosco, quando a letra vem de Deus, quando a letra vem da palavra mesmo, né? Tem muitos ditos louvores aí, mundo afora, que a gente vê que não é muito bem um louvor, né? Mas isso é importante a gente ressaltar, que na casa do Senhor, o louvor, a letra, é importante porque ela nos edifica o nosso espírito, e ela não mexe só com as nossas emoções, com os sentimentos, não fica só a nível mental, né? Porque isso tem a ver com a nossa alma, certo? Então, o louvor, ele precisa edificar o meu espírito, né? Ele precisa me quebrantar, né? Ele precisa me aproximar de Deus. Quando a música é muito bonita, é muito melhor, né? Mas há um risco de mexer só com as minhas emoções, de ficar num nível muito superficial, e aí eu esqueço daquilo, da letra, né? Então, na casa de Deus, a letra é mais importante que a melodia, é mais importante que a harmonia, é mais importante de como se toca. Mas isso também não é para deixar para lá, né? Eu fico, às vezes, assim, meio, ai, meu Deus, podia ser melhor e tal, porque Deus, ele é um Deus perfeito, né? E eu creio que a gente precisa se esforçar, né? Enquanto músico, enquanto levitas, a gente precisa se esforçar em estar sempre crescendo para que aquilo fique bonito também. Porque quando a música é bonita, ela nos toca mais facilmente, né? Nossa mente, ela fica mais aberta. A gente fica sem restrição para receber a letra, né? Então a música em si serve para isso, para que o nosso espírito, nossa alma receba a letra, né? E quando a letra é a palavra, e pronto, né? Tá tudo resolvido, né? Agora, por isso que Satanás, ele usa a música no mundo, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Então você pode ver uma música muito bonita no mundo, se você for ver a letra não é nada boa. Porque ele está introjetando, ele está colocando aquela letra, está colocando aquele sentido, aquela ideia na cabeça de quem está ouvindo. E a pessoa está ouvindo desapercebida. Por quê? Porque a música é bonita. Né? Então, na casa de Deus, a música bonita é para a gente se abrir a nossa alma, quebrar, sabe? A gente relaxar, aceitar a palavra do Senhor, né? Amém. Que nem tu disse, né? Quando a música é muito bonita, a gente fica muito viajando, assim, né? E não presta atenção no que realmente deve ser. Deve tomar cuidado, no caso aqui, a letra, enfim. Que não tem problema com a música ser bonita, né? Mas. Exato. Só diferenciar essas duas questões, que realmente a música, no louvor da igreja, é pra gente absorver a letra, né? Em si. O foco sempre é a letra, né? Amém. Então. Paty, eu também queria saber, já puxando esse gancho de edificação, né, louvor e edificação, queria saber qual que é a importância do louvor na edificação da igreja, assim, no contexto geral de fortalecer, sabe? Fortalecer os irmãos, essa relação com os irmãos, relação com a igreja. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, então. Um pouquinho. É bem interessante que eu vejo quando a gente inicia o trabalho numa cidade nova, né? Que as pessoas não sabem, elas não conhecem os louvores da igreja, né? Porque os louvores da igreja não tocam por aí, não toca, né, em outros lugares, toca na TV Menorá, toca, enfim, né? E aí eles ficam assim bem impactados com a letra. A princípio ninguém gosta muito, né? Mas depois eles vão se abrindo e vão conversando e vão compartilhando e vão pedindo. Eu acho bem interessante que aqui, muitas vezes os irmãos pedem, hoje a gente podia cantar aquele louvor? A gente vai lá e toca, porque aquilo de alguma forma mexeu com a pessoa, edificou a pessoa e pode edificar as outras pessoas, né?
E, e o louvor, ele abre os corações, né? Tem louvor sobre perdão, então, para edificação, para comunhão, para os concertos, é super importante, né? Tem louvor que a gente se direciona a Deus, que é uma oração da própria palavra. Tem louvor que é Deus falando, mas ali a gente está cantando junto, né? E tem um mistério, né? Da gente estar numa reunião ou no grupo familiar, que seja com 3 pessoas ou então com 1000 pessoas, né? Quando a gente está cantando junto, a gente está invocando o nome do Senhor. A gente está invocando Cristo e o Espírito para aquele lugar. Eu creio que mesmo que as pessoas às vezes estão meio dispersas, né? Mas o Senhor ouve o que sai da nossa boca, né? E os espíritos malignos, eles saem. Então a comunhão fica melhor, né? A gente quebra as barreiras, né? Então, na igreja o louvor é muito importante, porque muitas pessoas, elas não conseguem se concentrar na hora da palavra. Geralmente pessoas novas, né? Eu percebo assim. Sim. Mas o louvor chama atenção, né? Então, se o louvor é a palavra da cruz, se é uma palavra de exortação, se é uma palavra dizendo que eu tenho que perdoar, se é uma palavra que exalta o Senhor, aquilo entrou. Então, a reunião serviu para algo, né? Alguma coisa daquela reunião edificou o coração daquela pessoa e, de repente, era só aquilo que ela precisava, ou só aquilo que ela conseguia ouvir, né? Naquele momento, e Deus começa fazendo a obra assim, né? Então, é bem interessante, e eu vejo na casa de Deus, assim, a gente ensinar uns aos outros, né? Cantar, tocar, ensinar música, isso é muito legal. Isso nos aproxima como irmãos, né? E nos ensina a gente servir o outro, se doar para o outro, se humilhar para ensinar, né? E isso é muito edificante, né? Eu creio que Jesus ensinou essas coisas aí também, né? Amém. A gente percebe que na casa de Deus sempre tem um louvor específico para alguma coisa em específico, né? Então, que a gente disse ali, a questão do perdão, enfim, o momento ali vai dizer o que vai edificar a pessoa, né? Então, que nem um louvor ali que você decide na hora que Deus te toca vai edificar, né, a pessoa ali, que é só isso que ela precisava, né? Era isso que ela precisava ouvir e edificou ela. Mas, então é isso, gente. Acho que o tempo passa bem rápido aqui, né? A gente já tá chegando aqui no final do nosso quadro. E foi um prazer, viu? Então, vou dar o meu tchau aqui pro pessoal. E obrigado, viu, Paty, por participar, né? E inaugurar aqui esse quadro. E mês que vem tem mais, né? Se Deus quiser. Então, É isso aí. dá o tchau aí pro pessoal e nos vemos. É isso aí, eu que agradeço aí, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau. Deus abençoe a todos. Então, estamos de volta, né? Esse quadro muito interessante a respeito de louvor, né? Acredito que também o Arthur aí também vai querer comentar um pouquinho, né? Do que ele quer trazer a mais, né? Assim, complementando, né? O que a Patrícia ali de Maringá trouxe para nós por meio desse quadro, né, Arthur? O que você quer compartilhar com o pessoal aí? Bom, pra mim, o que ficou mais importante do programa foi quando ela falou que o louvor, ele é a palavra de Deus sendo cantada, e ela falou também que é Deus querendo falar com você através da letra do louvor, que ela falou que não é o mais importante no louvor não é a melodia, sim a letra do louvor que transmite pra você. Que às vezes você tá, sei lá, precisando perdoar alguém, algum familiar, amigo. Daí aparece um louvor, você tá lá na igreja justamente sobre o perdão. Isso é bem importante. Ela falou que também o louvor ele nos aproxima de Deus, ele nos quebranta, tipo o exemplo que eu dei do perdão. Ele quebranta a gente por meio da letra. E ela falou que também o mais importante não é também o que o louvor você sente, as emoções, e sim a edificação da nossa alma com Deus, com o louvor e com Deus. E é isso. É isso aí, muito bom. A gente também, né, pode estar comentando um pouquinho, né, essa questão do louvor. Ela falou bastante, né, o Arthur também trouxe essa questão, né, da letra.
que é mais importante, né, do que a harmonia, do que a melodia. E muitas vezes a gente vê, né, que às vezes as pessoas utilizam a música de uma forma errônea, né, que justamente para fazer com que a pessoa que está ali ouvindo, ela se emocione, ela, enfim, para que seja manipulada. E, então isso é muito terrível, na verdade. Muitas vezes até as pessoas usam o nome de Deus para fazer isso, né? Então, na verdade, a gente aqui na igreja, né, do Senhor Jesus Cristo, seja aqui em São José dos Pinhais, em qualquer outra cidade, tem, na verdade, é o contrário, né? É a gente falar da palavra de Deus cantada, né? Então, ou a letra da música é um versículo da palavra de Deus, ou é uma inspiração que Deus trouxe, uma experiência que a pessoa vivenciou, alguma revelação que Deus trouxe, que é para abençoar todos aqueles que vão estar ouvindo, mas principalmente não que nem eles falaram, não que a melodia, a música tem que ser ruim, né? Mas isso tem que, na verdade, a letra tem que estar em evidência, que é aquilo que a mensagem, né, que a música vai trazer, e a melodia e a harmonia da música e toda a parte instrumental ali, ela vai ajudar, né, claro, porque a nossa mente, quando tem a música, né, ela funciona melhor, né, ela absorve melhor, né? Então, até para decorar coisas, né? É muito mais fácil a gente decorar uma letra do que decorar um texto, né? Uma música, perdão, do que decorar um texto. Porque a música tem aquela coisa na mente que vai, né, trazendo a memória ali, a letra porque vai lembrando, né, da melodia e vai lembrando da letra junto. Então, todo esse conjunto de coisas, e é por isso que com certeza Deus criou a música, Deus criou essa parte sensitiva do ser humano, né, de que a parte musical, Deus sabia que ia ser necessário, né? Então, ela tem também uma questão aí de que Deus permitiu e de que Deus usa isso como uma ferramenta, né, para que a palavra de Deus entre em nosso coração de uma forma mais suave, ou que a gente se abra mais para receber a palavra de Deus, né? Então, muitas vezes é isso, uma pessoa falando, às vezes a gente está ali julgando a pessoa que está falando, a gente está ali, perde o foco, às vezes tem sono, quando tem alguma coisa sendo, uma mensagem sendo transmitida por meio da música, geralmente a nossa mente, ela o quê? Presta mais atenção, ela se envolve mais, por conta de toda essa questão da musicalidade ali que está junto, né? Então, eu queria comentar, né, que enfim, esse quadro, né, chamado, a questão do quadro Celebrai o Meu Louvor, né? Então é um quadro em que fala, né, a importância aí da gente estar louvando a Deus, né? Não apenas, né, tão importante quanto, né, expressar nossa gratidão a Deus, expressar nosso louvor a Deus, realmente engrandecer o nome de Deus por meio da música, né? Mas também de transmitir mensagens que edifiquem os irmãos, não para manipular, mas sim para abençoar, para esclarecer, né? Para exortar. Então, são todas as mensagens através aí da música que, né, no meio cristão, né, é chamado de louvor, né, para que você entenda. E tudo isso nos conecta mais com Deus, né? Então, é aí o nosso foco do programa, trazer, né, essa questão de a gente ficar mais conectado com Deus, né? Seja através dos materiais da editora Vento Sul, do aplicativo Pão de Judá, da TV, Rádio TV Menorá, né? Que incluindo aqui também o programa Conectados com Deus da Igreja de São José dos Pinhais faz parte, né, dessa rede Menorá de comunicação, né? Em que nosso intuito é justamente apenas levar aí a palavra de Deus de forma pura para você realmente ter uma transformação de vida, ter uma vida mais interessante, né? Arthur, aí a gente tá, né? O tempo passa rápido. A gente vai aí já fazer a nossa despedida, né? E o programa já está chegando ao fim. A gente quer agradecer muito, né, por você ter aí ficado conosco até o fim, tá realmente tendo esse contato aí com o que a gente está trazendo, né? Os quadros que a gente trouxe, tanto a participação do Carlos, do Beba da Fonte, quanto a participação da Patrícia no quadro Sobre Louvor, né? E a gente quer agradecer de você ter ficado aqui, que a gente quer pedir a Deus aí que realmente tudo que você ouviu aqui seja muito útil para sua vida, muito útil para sua vida prática, né? E para sua comunhão com Deus, né? Então, assim que a gente aqui der, né, nosso encerramento, que eu vou passar a palavrinha para o Arthur daqui a pouquinho já,
para fazer aí sua consideração final e, enfim, se despedir dos ouvintes, a gente vai estar colocando aqui na sequência já também o louvor que a Patrícia ela gravou, né, para fazer aí a parte final, tá bom? Então a gente gostaria de que você também acompanhasse aí o louvor que ela escolheu para abençoar a sua vida também. Tá joia? Arthur, então quiser dar se despedir do povo aí? Boa noite a todos os irmãos que ficaram até o final do programa. E é isso, até uma próxima. Isso aí, pessoal. Então, até uma próxima oportunidade também. Fica aí com o louvor da Patrícia e Deus abençoe a todos. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus, ele virá ao vosso encontro. Deus resiste aos soberbos, mas prefere os humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus, ele virá ao vosso encontro. Pecadores, corrijam os seus erros. Egoístas, purifiquem suas vontades. Reconheçam vosso mal, arrependam-se e chorem, que o vosso riso vire luto, vossa alegria em tristeza. Humilhem-se